Boa noite, o prêmio de hoje começa numa conversa com Plínio Sá, que é ator da Broadway. Nesse momento em que a gente grava, ele é ator do Chuva de Bala. O Chuva de Bala, claro, já passou, mas eu tinha que aproveitar a sua estadia aqui em Mossoró, né? Porque, começando o assunto por aí, inclusive, Plínio, passado Chuva, você passa um bom tempo fora de Mossoró. Passei um tempinho aí, foi em 2015, fiquei acho que uns 4, 5 meses. Que foi o período do espetáculo da Broadway em Fortaleza. O musical, o Avenida Q, passou, acho que foi maio até maio, junho, julho, não, abril, desde abril até o final de julho, iniciozinho de agosto. E agora, terminada essa temporada do Chuva, julho e agosto também você vai estar fora novamente? Julho eu vou a Fortaleza, que tem umas coisas para acertar lá, inclusive de musical também, e agosto eu vou para São Paulo, que é para fazer um curso lá de cinema, e é uma outra área que a gente vai começar a investir. Isso. Inclusive, Plínio, né, permanece caracterizado. A gente está gravando aí às vésperas do último fim de semana da última temporada do Chuva desse ano. Vamos aproveitar então para falar do Coronel Gugel, né? Que você deu uma renovada, uma repaginada aí em como o Coronel Gugel vem se apresentando todo ano. Pois é, o Coronel foi um negócio assim bem surpresa para mim, como também no Oratório de Santa Luzia eu tive uma outra surpresa. Eu passei 12 anos fazendo o Chuva de Bala e sempre fui cangaceiro, sempre tive sujo, né? Aquele negócio da brabeza lá dos cangaços, mas esse ano surgiu uma outra proposta que eu não esperava, para mim eu não tinha característica do Coronel, mas como a característica do Coronel é aquela característica de alemão, né? O homem parece um alemão, né? Então, Diana, que dirige o Chuva, apostou nisso. E aí eu fiz os testes com ela, repetiu, foram dois ou três dias de testes e acabou que fui escolhido para fazer o Coronel, para minha surpresa também. Custou um pouco a aceitar, que tem muito desse negócio de aceitar, mas aí quando eu comecei a aprofundar, ver a questão da idade, o Coronel não era tão de idade na época, em 1927, eu tinha questão de 55 anos mais ou menos, então eu comecei a aceitar a partir daí. Eu falei, não é tão velho, então dá pra gente dar uma caracterizada, dar uma caracterizada e fazer. E foi nessa busca aí que a gente está fazendo o Coronel e acho que está dando certo. E aí você mudou muito também, não só a caracterização, que isso acaba influenciando muito em como a gente lhe vê, né, independente do Coronel, mas você abusou da voz, né, e da postura. Pois é, quando eu caí, vamos dizer assim, entre aspas, de paraquedas nesse personagem, eu tentei buscar três pontos. Primeiro, saber como era o Coronel, né? Como ele se portava. O Coronel ele não tem um cabelo grande, ele tem uns olhos claros, então é totalmente diferente de mim. Até então não estou podendo cortar o cabelo por projetos futuros que tem para eu fazer. Então, eu conversei com Diana e tal, e minhas outras duas preocupações era fazer algo diferente das pessoas que fizeram o Coronel anteriormente. Até porque eu penso, se muda a pessoa para fazer o Coronel, significa que busca algo diferente. Então, eu pensei muito nisso aí. Então, como o teatro proporciona essa nossa liberdade de mudar, de trabalhar uma voz diferente, de trabalhar um corpo diferente, a verdade do teatro é diferente da verdade do cinema. Não é uma questão tão natural, mas sim um pouco mais caricata. Então, a gente pode abusar um pouco disso aí. E nos meus estudos, nas minhas pesquisas, o Coronel ele é um homem de respeito, é um homem sério, sabe? É um homem que foi tratado com muita deferência dentro do bando, que é uma parte do texto dele mesmo, nos relatos do diário dele. E então eu queria mostrar de alguma forma isso aí. Então eu busquei a questão da voz, de puxar uma voz mais grave e falar com um tom mais pesado, né? Jogar tudo aquele peso que dá a entender uma certa responsabilidade, uma certa força num senhor de respeito. Então foi nisso que eu busquei. Estamos de viagem pro Brejo. Acho que erramos o caminho. Ah, pois erraram mesmo? Esse mato daqui é muito atrapalhado.
Que mal me pergunte, qual é a sua graça? Antônio Gurgel, seu criado. E aí a questão também do corpo, daquela calmaria no corpo. Geralmente uma pessoa mais jovem, ele tem uma certa eletricidade. Já um homem, um senhor de idade, ele já tem um corpo mais calmo, então mais tranquilo, é um ombro mais ereto, enfim. Então foi nesses pontos, nessas possibilidades que eu comecei a levantar o personagem do Coronel Antônio Gurgel. E aí, assim, eu tenho recebido muitas falas, não chamo de elogio, mas muitas falas em relação a gostei daquilo, não curti isso e tal, mas é natural, né, assim, você... Houve um feedback de que mudou muito, né, o personagem. Você deu uma nova caracterização umas pessoas realmente. dizem que ele tem muita presença cênica, que tem muito estilo, elegância, né? um corpo assim. Outros não gostam da voz, outros gostam da voz, diz que é um time diferente a sua voz, porque apesar a métrica a trilha é a mesma dos coronéis anteriores. Então, naturalmente, na nossa cabeça, a gente tem aquela métrica... todas as pausas e as respirações a gente tem gravado, principalmente para mim que fiz há muito tempo. Então eu já conheço praticamente o espetáculo. Então isso é uma grande dificuldade de você fazer, de você mudar. Então, em cima disso aí, foi que eu comecei eu falei, não, eu tenho que fazer algo, uma respiração diferente, uma entonação diferente para poder dar a diferença, porque o texto é o mesmo, o tempo do espetáculo é praticamente o mesmo, da fala, a métrica da batida do diálogo. Então, eu falei, não é fácil, vamos apelar para esse lado difícil. Então, acabou que ficou da forma que está, né? Aquela voz grave, pesada, dá uma certa tensão também e, ao mesmo tempo, ele mostra que não tem tanto medo de estar ali dentro do cangaço. Aí você ficou livre para criar, para fazer essas nuances, ou teve que entrar num acordo com Diana? Como é que foi a composição? Na verdade, eu acho que eu fui escolhido já por ter feito o teste em cima dessa escolha. Eu já imaginava que se ela me pôs em teste, ela queria ver algo diferente. Então eu não poderia ir na mesma vibração de que eram os outros coronéis. Então, eu fui pensando nisso aí, fui fazendo os testes em cima disso, desse mote que eu criei. E acaba que eu só fiz melhorar no decorrer dos ensaios. Tem certos momentos que eu não me movo muito, o sentimento é mais interno, e aí isso eu expresso mais na questão do olhar. E nisso foi o que ela mais buscou. Olha, eu preciso dessa intenção, dessa sua parada, sua mão aqui e tal. Então, é nisso que eu quero. Então, eu fui acabando focando nisso aí. E acabou que ficou da forma que acho que ela precisava mostrar, né? Que ela precisava pintar. Agora você tem, nos próprios espetáculos aqui de Mossoró, você tem experiência de longa data com o próprio Chuva, o Oratório, o Alto da Liberdade, e aí veio para essa temporada 2016 do Chuva, depois de passar pela Broadway, né? Uma produção milionária, é outra história, outra estrutura, outro tipo de relação, e o Chuva ele vem sofrendo muito com as questões de recurso para se fazer e tempo para executar. Então foi difícil fazer o Chuva desse ano, já que ele vem, de certo modo, nesse declínio, tanto de dinheiro quanto de tempo? É muito difícil quando a gente foi fazer os testes do Chuva, em comentários com os amigos, né, do elenco, eu costumava dizer, eu preciso de praticamente 1 mês e meio para criar um personagem. E 1 mês e meio é a montagem do espetáculo, né? Então, não significa que a gente está fazendo aquilo, a gente faz porque a gente tem essa garra, né? Claro que ajuda muito conhecer o espetáculo do Chuva de Bala, todos esses anos, ajuda muito você saber e já ter uma certa propriedade disso. Mas não é fácil construir um personagem em 2, 3 dias para poder já levantar um espetáculo. Não é fácil, é difícil. Só que, infelizmente, a gente está num momento desse, né, de correria, de tudo. Eu costumo dizer que cada vez mais
as montagens, seja lá de autos grandes ou de grupos pequenos, cada vez mais está nessa questão do imediatismo, né? As coisas tem que ser rápidas, tem que produzir, tem que fazer, e isso acaba prejudicando um pouco o trabalho, prejudica na atuação, prejudica na parte técnica, prejudica em muitas coisas. Por um lado, bacana, você faz o chuva, uma montagem rápida, recebe seu cachê ali, que era um cachê para ser para 2 meses, acaba sendo para 1 mês. Então, assim, entende? Mas em relação à atuação, em relação à montagem do espetáculo, é muito difícil. Compromete. Compromete, dá um certo estresse mental no ator, porque há uma preocupação muito grande em relação a isso. E fica numa correria, acaba que não é um negócio que eu curto muito, não. Não que eu tenha me acostumado porque eu fiz a Broadway, me acostumei assim, é porque o próprio Chuva de Bala antigamente, se tinha um pouco mais tempo, a gente respirava mais, a gente se aprofundava mais, estudava mais sobre as coisas, sobre a história da resistência e outras histórias dos outros autos. Mas agora a gente não tem tanto esse feedback, esse tempo para poder fazer isso. Então é uma dificuldade muito grande, não é fácil.